Olá, mais um Pop Verso no ar e hoje tem muita coisa bacana, a gente tem os benefícios de dar risada. Temos também aquele famoso, uma reunião que podia ser um e-mail, tenho certeza que você conhece isso, uma entrevista maravilhosa com a nossa bailarina reconhecida internacionalmente, Ingrid Silva. Vamos com a gente? Roda a vinheta. Muito provavelmente você já ouviu o ditado que rir é um santo remédio. Será que isso tem algum fundamento mesmo? Alguns estudos de neurociência mostram que o humor faz bem de verdade para a nossa saúde. Isso porque o riso aumenta os níveis de dopamina no cérebro. O que isso significa? Dopamina é um neurotransmissor relacionado ao prazer e ao humor. Então isso quer dizer que dar risada também pode melhorar o nosso bem-estar. Eu vou conversar agora com o psiquiatra Daniel Martins de Barros, que é também piadista, herdeiro das piadas de seu avô e autor também do livro Rir é Preciso. Muito bem-vindo, Daniel. É um prazer estar aqui para a gente rir junto, né? Eu adoro, viu? Eu até nos momentos de desgraça, eu tô tentando achar algum sarcasmo para dar risada. Mas isso ajuda mesmo, viu? Ajuda a lidar com os momentos adversos também. Eu queria começar conversando um pouco. A gente sempre ouviu dizer que rir é bom para o nosso bem-estar, para a nossa cabeça, para o nosso humor, mas agora você está falando um pouco de benefícios físicos também, né? Fala um pouco disso pra gente. O que significa isso? Eu brinco que o riso não cura nada, mas trata tudo. Porque quando a gente ri, quando a gente dá aquela risada assim de balançar a pança mesmo, assim, né? Uma gargalhada, a gente tem uma série de efeitos no nosso organismo. A musculatura relaxa, a gente diminui a frequência cardíaca, o estresse diminui, o que a gente sabe que melhora também o sistema imunológico. Tem algumas pesquisas mostrando que pessoas bem-humoradas morrem menos de doenças infecciosas, por exemplo. Não é que rir seja um remédio de fato, né? Tem o ditado rir é o melhor remédio. Eu já tive cólica renal. É melhor tomar analgésico do que rir. Mas o riso também alivia a dor. Isso tem uns experimentos muito loucos, assim, que a pessoa coloca o braço num balde de gelo e aquilo vai doendo. E se ela está rindo, distraída com riso, ela tolera mais. Se ela está distraída com outra coisa que não riso, ela tolera menos essa dor. E, Daniel, você tem um outro livro chamado O Lado Bom do Lado Ruim, né? Que fala sobre a importância também da tristeza. Qual que é o equilíbrio dessas duas coisas, assim, juntando um pouco esses seus dois livros, né? A importância da tristeza e do riso. É interessante que esse livro anterior eu falo justamente sobre as emoções negativas. Falo de tristeza, de raiva, de medo. E eu digo assim, gente, olha, a gente não vai se livrar delas. Vieram aqui para ficar, vamos ouvir a mensagem que elas têm para nos dar. Tudo bem, e eu acho ruim, e eu falo disso no livro, a felicidade como uma imposição, como uma obrigação. É isso que vai levar àquela positividade tóxica, né? Você é obrigado a estar o tempo todo feliz. Mas, então, não é isso. A gente tem o nosso momento de tristeza, de introspecção, isso ajuda a gente a digerir as nossas perdas, mas que vai embora logo, né? Que a gente deixe a tristeza passar, que a gente receba a mensagem da tristeza e que a gente consiga passar. E o riso, ele é um momento posterior, por isso um livro posterior, né? Ele é uma maneira de a gente regular o nosso humor, de a gente trazer emoções positivas de volta. Beleza? A gente vai sentir medo, a gente vai sentir raiva, a gente vai ficar triste, mas a vida precisa seguir. E como é que a gente segue? A gente precisa se reerguer. E o riso, o humor são instrumentos muito bons para isso. E a gente quem tem dificuldade de rir ou de se contagiar pelas coisas bem-humoradas da vida, tem como treinar um pouco isso? É possível a gente mudar um pouco para rir mais? O riso, ele é uma função que vem instalada de fábrica no nosso cérebro. É que alguns usam menos, outros usam mais. Quando eu digo que todo mundo tem humor, a pessoa às vezes fala assim, é que você não conhece meu chefe, né? Não, ele tem, talvez esteja um pouco enferrujado, né? Ele guarda para os amigos dele no bar. Exato, ele usa em outros lugares. E tem gente que guardou tão no fundo que já não acha mais, ou acha pouco. Mas quando cai a ficha para nós da importância, do benefício, das possibilidades de uso do humor, a gente começa a ficar mais atento, a gente começa a ficar mais ligado, a gente começa a entender que o humor é ver a mesma coisa por um outro ponto de vista, encarar diferente. Já ajuda, né? Já ajuda. Não, e tem uma
pesquisa no livro que diz que os cientistas britânicos acompanharam a saúde de milhares de pessoas e perceberam que quando alguém fica feliz, os seus amigos têm 25% a mais de chance de ficarem felizes também. Então, a gente pode dizer que o humor é contagioso, uma pessoa bem-humorada contagia os seus... Sem dúvida, o humor é contagioso para bem e para mal. Quando você entra no lugar e tá todo mundo de cara amarrada, você já sente, né, aquele negócio, eita, tem um climão aqui, você tem um amigo que é mal-humorado, que é ranzinza, sempre do seu lado, você não fica legal. Por outro lado, se você convive com pessoas que estão bem, que estão mais bem-humoradas, você entra num ambiente alegre, aquilo já te contagia. Né? O nosso tom de voz aqui, o jeito que a gente está conversando, já contagia quem está assistindo. Se a gente tivesse aqui assim, pois é, né? É legal o livro. Aí ninguém ia achar que era legal, né? Ó céus, ó vida. Exato, exato. Então o humor é contagioso, sim. Muito bacana. Daniel, muito obrigada. Obrigada por essas palavras. E vamos todo mundo, né, estimular o nosso lado. Não é tão piada sem graça, né? Não. Vamos estimular o nosso lado mais humorado. Mais bem-humorado, é isso mesmo. O humor, ele também pode ser mal utilizado, mas quando ele é bem utilizado, ele ajuda muito. Por isso que o título do livro é Rir é Preciso. Existe uma precisão nisso e é também necessário. Muito obrigada. Legal, até a próxima. Any crew aboard. I want every part of this ship checked. Essa é para os fãs de Star Wars. Nos próximos filmes e séries da saga, a voz do grande vilão Darth Vader vai ser feita por inteligência artificial. Isso porque o ator James Earl Jones, que deu voz ao Darth Vader desde o início lá do filme em 77, ele tem 91 anos e agora vai se aposentar. O próprio ator autorizou o uso da inteligência artificial para as futuras produções da Lucasfilm. Lembrando que durante a aparição do Darth Vader na série Obi-Wan Kenobi, a inteligência artificial foi usada para meio que rejuvenescer, digamos assim, a voz do ator. Para quem não sabe, a série do Disney Plus é ambientada antes dos acontecimentos do filme do episódio 4 da saga. E mudando de assunto, hoje é dia de estreia. O filme Blonde está chegando na Netflix. Ele conta a história de uma das mais famosas atrizes de Hollywood, sim, ela mesma, Marilyn Monroe. O longa estreou no Festival de Veneza e é uma mistura de ficção e realidade, mostrando os conflitos internos, os escândalos em torno da vida pública de Marilyn. Aliás, quem interpreta a protagonista é a atriz Ana de Armas. A atuação dela está sendo muito elogiada pela crítica. A Bá Cardoso já está aqui comigo para a gente falar um pouco mais sobre o filme e o legado da Marilyn Monroe. Bá, conta pra gente por que a Marilyn tem essa aura, por que ela é tão relevante. Lia, eu conversei com o professor de História do Cinema da FAP, Humberto Silva, e ele me explicou que a Marilyn surge ali nos anos 50 em Hollywood como uma figura muito única. Não tinha nenhuma atriz como ela, eu estou falando de aparência mesmo, né? Então ela acaba sendo muito singular naquele meio. Além disso, ela era muito carismática, então isso contribuiu para as pessoas ficarem fascinadas por Marilyn Monroe, né? E quando a gente pensa nos filmes que ela fez, né, eles fizeram sucesso muito porque ela estava no elenco. A gente lembra desses filmes hoje porque a Marilyn estava lá atuando neles. E tem uma mística muito grande que mistura um pouco a vida pública com a vida particular dela, né? Tem aquela história famosa do Happy Birthday to You, pro Kennedy. E isso tá no filme, essa parte também da vida dela pessoal? Tá, sim, Lia. O filme explora esse lado íntimo da Marilyn e muito focado no ponto de vista dela, né? A partir da visão da própria Marilyn Monroe, né? E o mais importante de tudo isso é que o filme foi produzido e está sendo lançado em uma Hollywood pós-movimento Me Too. Se não fosse pelo movimento Me Too, provavelmente esse projeto nem sairia do papel, né? O próprio diretor do filme, o Andrew Dominik, falou isso, explicando que foi muito difícil conseguir financiamento para esse projeto e, nas palavras dele, nos últimos tempos, os executivos do cinema se sentiram forçados a levar a sério os abusos sofridos pelas mulheres na indústria, né? Existem rumores desde 2010 do lançamento desse projeto, né? Da execução desse filme, que é uma adaptação de um livro homônimo, né? Mas só agora que ele é lançado, ou seja, tem aí um momento importante para o lançamento desse filme. Então a gente pode esperar também, além de uma Marilyn maravilhosa e sorridente, um pouco sofredora também ali de tudo que estava acontecendo com ela naquele momento. Exato, exato. Acho que o mais importante desse projeto chegar agora é você comparar o momento em que a Marilyn Monroe fez sucesso lá atrás, nos anos 50, e o momento do lançamento do filme. Tem uma crítica muito relevante, uma reflexão muito relevante em relação ao machismo e ao machismo na indústria cinematográfica.
Além disso, a pesquisadora Lois Banner, que é biógrafa da Marilyn, escreveu o livro Marilyn, Paixão e Paradoxo, disse que o feminismo poderia ter salvado Marilyn Monroe lá atrás, nos anos 50, se ele fosse forte naquela época como ele é hoje, né? Se essa discussão tivesse aí no imaginário das pessoas. E ela também falou que a Marilyn tinha muitas posturas feministas, então quando ela abre a própria produtora e dedica metade dos cargos dessa produtora para mulheres, numa tentativa aí de desafiar a dominação masculina de Hollywood na época, ela estava à frente do seu tempo nesse sentido, né? Então, independente se as pessoas vão assistir o filme porque gostam da Marilyn Monroe, porque gostam do filme, porque estão interessadas, eu acho que vale assistir por essa reflexão que o filme propõe sobre machismo e também, como você citou aqui, pela atuação da Ana de Armas, que foi aplaudida de pé por 14 minutos no Festival de Veneza, tá entregando tudo mesmo, tá impecável, então acho que vale a pena. Tá aí, quem quer ver então uma Marilyn como você nunca viu, esse é o momento. Exatamente. Obrigada, Bá. Imagina, obrigada a você. Pra você que chegou agora, caiu de paraquedas, o Popverso tem um quadro muito legal chamado Cérebros Made in Brasil. Aqui no telão tem um spoiler sobre a personalidade de hoje. É a bailarina brasileira Ingrid Silva. Carioca, nascida na zona norte do Rio de Janeiro, a Ingrid é a bailarina principal da Dance Theatre of Harlem. A companhia de balé fica em Nova York e é uma das mais renomadas do mundo. A Ingrid, gente, pintava as sapatilhas dela de marrom com maquiagem para que elas ficassem no seu tom de nude. Na época, as sapatilhas só atendiam ao tom de pele de pessoas brancas. Ela também fez história quando uma dessas sapatilhas, que ela pintou à mão, foi exposta no Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana em Washington. Além disso, esse ano a Ingrid se tornou embaixadora da Dior. Enfim, a lista de conquistas é enorme. Mas vamos deixar a própria Ingrid contar isso pra gente? Bora! Uma das minhas professoras, ela falou, você é muito talentosa, você não pensa em levar a dança a sério? E eu falei pra ela, mas eu acho que eu já tô levando a sério. Ela, não, como carreira, como profissão. E aí, depois dessa conversa que eu tive com ela, muitas portas se abriram, sabe? Muitas coisas começaram a aparecer pra mim e eu ver com outros olhos. O balé começou na minha vida super orgânico, com 8 anos de idade. Eu comecei a gostar muito do balé. Sabia que era difícil, mas eu adoro um desafio, então desde pequena já venho desafiando a dança e eu fui me apaixonando. Em 2008, quem fez a minha audição foi o Arthur Mitchell, que foi o primeiro bailarino do New York City Ballet e é o fundador do Dance Theatre of Harlem. Eu tive a grande oportunidade de trabalhar com ele. E ele que me deu essa grande chance de vir para a companhia, de explorar todo o meu potencial e ver a dança como uma carreira. Eu acho que é muito bacana poder ver o quão a dança me levou para outros caminhos. Não só dentro dos palcos, mas globalmente. Ter sido embaixadora da Dior esse ano foi uma surpresa muito grande. Eu fui a única brasileira no ramo dos esportes. E também de se ver nessa vitrine europeia. Sendo uma mulher negra hoje em dia, é muito gratificante. Não só pelo trabalho que eu faço, mas a exposição de ter outras meninas que vão se ver ali também e que no futuro terão a mesma oportunidade que eu tive. A dança ainda é muito branca em geral. No Brasil, a gente ainda tem um racismo estrutural, porque se você não tem condições, você não entra no balé. Então, eu acho que graças a projetos sociais como estes, a gente tem essas oportunidades, né? São uma no meio de 1 milhão, você tem que ser muito talentoso, mas você também tem que remar muito contra a maré, porque muitas coisas vão vir para fazer você desistir. Eu vivi isso, tenho outros amigos que também viveram isso. Quando a gente fala se está mudando, muito devagar para o século que a gente vive hoje em dia. Eu acho que essa coisa de nunca desistir, né, de sempre ver além das oportunidades, ver além de onde eu poderia chegar. Não importa onde a gente chegue hoje em dia, eu sempre vou saber de onde eu vim, o que eu represento e quem eu sou. Que demais! E já que a gente está falando de balé,
Não, eu não vou dançar, gente, brincadeira. Eu vou falar de um outro brasileiro incrível na dança. Essa semana nos orgulhou demais. O bailarino clássico Jonathan Batista se tornou o primeiro negro em 50 anos a alcançar a posição de bailarino principal da companhia Pacific Northwest Ballet, uma das principais do mundo. O Jonathan tem 30 anos, é carioca, nascido e criado na Cidade de Deus e começou a carreira no projeto Unicom. Ele já estava na companhia há pouco mais de um ano e era solista, mas agora ganha essa promoção maravilhosa. Agora o assunto é muito sério, mas talvez pudesse ter sido um e-mail. Não, se você trabalha no mundo corporativo, é bem possível que você já tenha saído de uma reunião pensando exatamente isso. Nossa senhora, isso aqui podia ter sido um e-mail. Pois é, não é só você que se sente assim. Aparentemente, as empresas têm gastado bastante dinheiro e bastante tempo com essas reuniões. É o que mostra um estudo realizado pelo pesquisador Steven Rogelberg, professor de Ciência Organizacional, Psicologia e Gestão da Universidade da Carolina do Norte. A Manu, do time do Popverso, está aqui para explicar melhor essa história. Manu, essa participação sua aqui com certeza não poderia ser um e-mail, mas conta pra gente o que essa questão está trazendo. Essas reuniões desnecessárias gastam muito dinheiro das empresas. Esse estudo que você mencionou mapeou 100 milhões de dólares. É muito dinheiro por ano o que as empresas gastam por conta dessas reuniões. Se a gente pensar assim por cabeça, por funcionário, são 25 mil dólares por funcionário. Então é muito dinheiro sendo gasto com coisas que poderiam ser resolvidas por e-mail, né? E qual que é a matemática dessa conta, assim? Como é que você chegou nesse gasto? Então, é o tempo de deslocamento até a reunião, o tempo perdido dos funcionários convertido em dinheiro mesmo. Mas aí aqui a gente vê o tempo, uma média mais ou menos, de quanto tempo os funcionários passam por semana fazendo reunião. Lia, 18 horas semanais. Então, se a gente pensar aqui, por exemplo, 5 dias por semana trabalhando, 8 horas por dia, 5 vezes 8, 40. 18 horas dessas 40 fazendo reunião? Não tem o menor cabimento. E também, olha, eu já julgando aqui, gente, não quero julgar, mas enfim, né? Já julgando. Já julgando. E também, o estudo também levantou uma outra questão que eu achei interessante, é que esses funcionários muitas vezes não querem estar nessas reuniões. Só 14% tem coragem de falar que não vai. E aí você me pergunta, por que você não vira e fala, não vou? O estudo também mapeou 4 motivos. O primeiro é que não quer causar estresse com quem convidou. O segundo motivo é que os funcionários não querem mostrar desinteresse na empresa. Então, tipo assim, parece que o funcionário ali não tá tão engajado, não tá tão preocupado com a empresa. Então, esse é o segundo motivo. Não são os adeptos do quiet quitting, né? Não são, que a gente já falou aqui, é verdade. E o terceiro motivo, esse eu achei até engraçado, que é aquela preguiça de se atualizar no pós-reunião. Sabe quando você não foi, você fala assim, cadê a ata? Deixa eu ler o que aconteceu, ou pede pro colega passar ali as informações. Então, eles têm preguiça e aí por isso que eles se obrigam a ir nas reuniões. E o último motivo é a falta de instrução. Então, o chefe não vira e fala assim, Lia, nessa reunião, pode deixar que eu vou e eu te passo o que rolou. Entendeu? Não rola isso. Então, são esses 4 motivos que a pesquisa mapeou, pelos quais as pessoas continuam indo em reuniões, mesmo que elas não achem tão importantes assim. E com certeza não são reuniões que nem as do Popverso, que são super divertidas, né, gente? São deliciosas. Não, e Lia, outro dado que eu acho que você vai gostar de saber, eu acho meio triste, mas enfim, as mulheres são as que menos recusam reuniões. A gente não recusa nada, né? Estamos ali ralando para ganhar 10% a menos. Então, né, menina? Tem essa loucura. Mas agora, para descontrair, a gente trouxe um pack de memes sobre reuniões pra gente assistir, pra gente ver juntas. Tenho medo de ir na cozinha de madrugada e encontrar um link de reunião. Muito bom esse. Reunião online, só áudio e vídeo. Fofinho esse também, gostei. Eu abro o vídeo mesmo quando eu tô assim, descabelada com criança pendurada. Não quero nem saber. Lidem com obrigada. Isso. E esse aqui, achei tudo. A gente pode fazer as do Popverso assim, fazendo prancha. Cada um pode dar uma sugestão só, porque é o máximo que dá pra aguentar, né? Bem desagradável. Exato. Ai, amei, Manu. Muito obrigada. E que a nossa próxima reunião seja mais divertida ainda. Vou levar até uns brigadeiros. Boa. E já estamos terminando. Sim, foi rápido, mas a gente encerra o Popverso de hoje falando um anúncio especial para os marvéticos, aqueles fanáticos pela Marvel. Ontem à noite, o ator Ryan Reynolds postou um vídeo nas redes sociais promovendo o novo filme do Deadpool. Mas o que enlouqueceu a internet mesmo foi um trecho bem específico, olha aí. Hey Hugh, you want to play Wolverine one more time? Yeah, sure, Ryan. Pois é,
provavelmente o ator Hugh Jackman vai voltar no papel de Wolverine no próximo Deadpool. Mas isso gerou várias perguntas, né, gente? Porque eu não sei se vocês lembram, mas a história do Wolverine se encerra no filme Logan de 2017. Por sorte, os dois atores fizeram um novo vídeo hoje para explicar essa questão. You have questions. Yes. I had a lot of questions. I'm sure you had a lot of questions, but rest assured, we're going to answer them right now. Like, for example, how is Wolverine alive after Logan? Logan takes place in 2029, totally separate thing. Logan died in Logan, not touching that. What actually happens in our film is these two get out there. É isso aí, né? A gente vai ter que aguardar para ver, graças a Deus, né? Porque esse spoiler a gente não quer. Pelo menos o terceiro filme da franquia Deadpool já ganhou data de estreia. É 6 de setembro de 2024. Por hoje é só. Amanhã tem mais. Beijo, tchau.